Buenas noites, pessoal. Eu me chamo Danilo Duarte, esse aqui é o Vitor Belmonte. Esse é o Jean Duarte, meu irmão. Basicamente, a gente está com um programa que ainda não temos um nome verídico, né? Mas vamos ter. Esse programa, basicamente, a gente quer falar sobre perguntas. A gente quer tirar perguntas da galera, porque eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida sobre o Evangelho, né? E o Evangelho, a Bíblia, ela se completa, ela não se contradiz como muita gente pensa. Então a gente está aqui para tirar as dúvidas, para perguntar, e esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer aqui na praça. E eu espero que vocês colaborem com a gente e façam as perguntas, né? A gente pega umas perguntas da Léa aí, a gente vai pensando aqui, e o que vier vai ser lucro. Vai ser lucro. Alguém tem pergunta? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Dá uma polêmica logo para abalar logo o vídeo. E é isso que vai. Por que os judeus não aceitaram Jesus Cristo como o verdadeiro Messias? Mesmo quando a palavra sendo mostrada a sua cara. Porque, tá. Você pausa? Então, a pergunta dele, não sei se você ouviu aí, né? Tem que chegar mais próximo. A pergunta dele foi sobre por que os judeus não aceitaram a Cristo, mesmo que ele veio basicamente para os judeus, né? E eles negaram, né, Jesus? Então, a resposta está escrita em Isaías, né? Também está escrito um pouco lá em Mateus, se você for ler Mateus, a história de Jesus, explica um pouco sobre isso. Porque ele tinha que ser rejeitado, ele tinha que ser negado. Eu não vou ficar citando os textos aqui, se você quiser pesquisar ou então quer saber os textos, comentem aí. Né? Mas basicamente ele tinha que ser negado para ser crucificado. Os povos tinham que negar a Jesus para que as profecias se cumprissem sobre ele. Que ele ia ser entregue, ele ia ser cuspido, a sua barba seria arrancada. Isso está tudo escrito lá em Isaías, né? Todos os detalhes sobre isso que tinha que acontecer. E basicamente também a porta da graça tinha que ser aberta para os gentios, que já fomos nós, mas hoje somos o Israel de Deus, basicamente. Tem alguma pergunta, Diabo? Cara, eu perguntaria, tipo, se o Miguel conseguiu prender o Lúcifer, como é que temos tanta aflição devido a certos tipos de anjo? Porque, tipo assim, ele desceu o sarrafo na galera lá, tipo, vocês ouviram o demônio, agora vocês vão ficar presos. Mas ainda assim, pode ser que seja por causa dos Néfilins mortos, por causa devido ao naufrágio do... Como é esse lá do Noé, que eu esqueci. Você tá entendendo o assunto? Mas eu entendi. Por isso eu tô perguntando, tipo... Você quer saber como tenta tomar dó dizendo que ele deveria estar preso? E isso é por causa dos anos caídos, é por causa da influência de Lúcifer? Tá, então. Eu também já tive essa dúvida, basicamente ele não tá preso, né? O diabo ele tá solto, tanto que não é à toa que ele foi falar de Jó. E ele perguntou, você tava onde? Eu tava andando pela terra e passeando por ela, tava dando um rolê ali na terra, cara de pau. Pra ter uma explicação mais plausível, ele tá preso na terra com a gente. Tá. Basicamente, pra né? ter uma explicação mais plausível, é assim, quando Deus iniciou o projeto de Adão e Eva, Adão ele era praticamente o embaixador da terra. Ele é que tinha autoridade para chegar no céu, né? Ou como sempre está escrito em Gênesis, né? Bem no comecinho, tipo assim, ele explica que no final da tarde Deus ele vinha ver com Adão para perguntar como estava o projeto dele, porque foi imbuído o primeiro trabalho, dar nomes aos animais, né? E cultivar a terra, né? E assim ficar e por assim e assim como os outros trabalhos, né? Só que o que acontece, depois da queda de Adão, ele perdeu esse poder, tipo, de ser embaixador, ele foi rebaixado. E como Lúcifer, ele, antes de Adão, desse projeto começar, ele já tinha sido banido do céu para a terra, né? Ele passou a ter esse poder. Só que a gente só enxerga, né? E só consegue ver com claridade, né? Com clareza, como isso aconteceu em Jó. Porque levando pelas escrituras, Jó, como é o primeiro livro da Bíblia, né? E ele já explica, como Deus viu que Jó era um bom servo, né? Lúcifer, claro, inteligente como sempre falou. Tá, mas o Jó só te adora porque você dá as coisas para ele. E Deus, sabendo do coração de Jó, faz, eu deixo que você, né, tire as coisas da vida, tire a mordomia dele, mas não tire a vida dele, né? Tire as coisas bens, o conforto, aquilo que para você, que você acha que ele me adora por causa disso. Então, nesse pequeno texto, que é uma interpretação que o leitor que está tendo, ele tem que ter, né, de que, poxa, então, se Deus permitiu, significa que ele teve algum poder. Então, quando você estuda as escrituras, mesmo na Bíblia traduzida, né, ou se você tiver alguma dúvida, tiver uma Bíblia hebraica, né, e saber hebraico, né, você pode estudar. Mas a explicação, tipo, é mais plausível para isso, né?
que tanto depois de Jó, quando veio Jesus, que Marcos, Mateus e Lucas, né? Inclusive o Lucas, que é o mais detalhista, ele deixa bem claro que quando Jesus ele foi tentado no deserto, Satanás, né, ele foi lá e tentou novamente. E as mesmas perguntas foram feitas. Pô, se você me adorar, eu te dou toda essa terra. Sim. Né? Então, tipo, ali é um pouquinho de interesse de cada pessoa, de pegar, sentar a bundinha na cadeira, pegar o lápis e simplesmente fazer as anotações. Basicamente vem essa questão, respondendo a tua, mais como ele falou, tipo, a questão do ser humano ser, infelizmente, moldado pelo mal é porque a gente se tornou mal, porque como ele falou, né? Depois de Adão caiu, a gente caiu junto com ele. Infelizmente ele é o início da humanidade, então não teve o que fazer. Então não tem como a maldade se manter nesse mundo se aquele que dá a direção e o caminho da maldade não está aqui, entendeu? Então não faz nem sentido, por isso que ele está solto. Os olhos caídos, a maioria estão presos, isso daí é um fato um pouco mais complexo, mas se vocês quiserem saber mais, é só comentar aí embaixo. Uma outra dúvida que a galera tem é quem são os demônios? Da onde vieram, qual é a origem e tudo mais. Quer responder essa? Como se reproduzem? De onde vem? O que fazem? Hoje. Vivem no meio entre nós? Hoje, na Praça Repórter. Mas assim, as pessoas têm que entender que tem uma grande diferença entre anjos, demônios, né? E anjos caídos, né? E os anjos caídos. As pessoas têm que entender que quando na Bíblia, né, Deus ele deixa tipo bem detalhado assim, mas com um pouquinho de segredo, né, que a pessoa tem que ler, prestar atenção, é que assim, anjos caídos foram aqueles que caíram junto com Satanás na rebelião, né? Só que o que acontece, teve aqueles, né, que se relacionaram com as filhas dos homens, né, que dali geraram os néfilis, né? E desses néfilis, né, muitos deles nasceram os demônios. Porque muitas das vezes, quando você vai ver, até em filmes eles deixam bem explícito como um demônio age. Ele age tipo todo torto, se contorcendo, porque não é algo natural, entendeu? Não é algo natural, não é a mesma coisa que dois humanos que, né, da linhagem de Adão, que nasceram perfeitamente, né? Ah, Vitor, você está dizendo que toda pessoa que nasce que é PCD é um demônio? Eu falo, não, isso não tem nada a ver. Uma coisa é um demônio, uma coisa que é PCD, que é uma pessoa que tem deficiência. Porque a galera brinca com esse negócio, tem gente que é bem idiota. Tem gente que brinca com isso e você não nasceu com deficiência, isso é coisa do demônio, do pecado, não tem nada a ver. Na Bíblia deixa bem claro que um demônio, que um certo homem, que eu esqueci agora da região que ele era, que quando Jesus atravessou um gadareno, né, que ele tinha uma legião. E Jesus tocou na cidade, ele já saiu. Ele já sentiu. Então, tipo, ali ele explica muito perfeitamente a natureza dos demônios. Né? Natureza dos demônios. Basicamente, rapidinho, tô só te cortando. Basicamente, tá ligado os deuses e os semideuses e tudo mais? Os anjos caídos são os deuses, né? Basicamente, e os semideuses, os néfilis, que são metade humano e metade anjo. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 6, Deus especifica o quê? Que aqui os anjos sentinelas, né? Se você for saber um pouco mais que tipo de anjo, você vai saber que existe escala de anjos. E os anjos que a gente chama de anjos santos sentinelas, eles viram que as filhas dos homens eram muito bonitas e queriam ter relação sexual com elas. Então eles vieram à terra e lá em Judas capítulo 1 fala que o conselheiro dele, que o antigo líder deles, falou para ele não fazer isso. Foi a única coisa boa que Lúcifer fez. Dar o conselho, ele falou, não façam isso. O que eles fizeram? Porque eles têm muita raiva de Lúcifer, eles caíram por causa de Lúcifer, eles vieram na terra, perderam a glória de anjo, viraram um anjo caído. Então eles vieram à terra e tiveram relação sexual com as mulheres. E na Bíblia fala, em Gênesis capítulo 6, que eles são os grandes heróis da época, também conhecido como Aquiles, Hércules e tudo mais. Só que aí quando veio o dilúvio veio, a Bíblia fala que toda criatura de carne, toda criatura morreu. Só que assim, eles não são anjos e nem demônios, não são nem anjos nem ser humano, eles são os dois. Não tem lugar para prender, não tem lugar como colocar como eles anjos, porque tem a parte humana. E não tem como colocar no inferno, porque eles não são nenhum dos dois. Então o que eles fazem? Eles são literalmente uma alma penada. Sabe aquela alma penada? Que eles não têm mais carne. A parte de carne dele morreu com o dilúvio.
Porque ele estava tão grande, tão forte, que eles estavam se alimentando da humanidade. Então a humanidade estava deixando de existir. Então quando a parte carnal deles ser destruída, eles ficaram por aí. É que tanto que assim, antes deles se alimentarem, né, de ter o canibalismo, que é o famoso canibalismo, Que vieram deles, né? que vieram deles, o que acontece? Antes deles partirem para isso, eles acabaram literalmente com toda a vegetação e Gado, com todo o gado todo que animal. existia naquela época. Aham. Aí dali a fome deles, como era insaciável pelo fato do tamanho, porque quem é nerd vai entender que quanto maior o objeto é, mais o espaço ele vai Alimentação, ocupar, né? E mais nutrientes ele vai precisar. Bem isso aí. Entendeu? Então, tipo, o que acontece? Naquela época tinha muita briga de néfilis entre eles mesmos. E eles dizimavam simplesmente uma cidade brincando. Aí você pensa, a Guerra de Troia. É. Pensa aí, eu não tô dizendo que é. Você que sabe. Aí já é um indício. Mas- Então, quando aconteceu isso, Deus ele viu que aquilo ali ia acabar. Tipo, a raça humana ia ser extinta em questão de semanas. Isso fora o fato que os homens viviam 900 anos, 700 anos, achava que nunca ia morrer, achava que era deuses, né? Então ele levantava um monte de gente, então tipo, a humanidade tá deixando de ser humano, o povo tava achando arrogante, o povo tava fazendo igual Sodoma e Gomorra, então uma hora tinha que lavar. Então literalmente Deus lavou. Deu uma lavagem. E só que assim, a Bíblia fala também que a quantidade dos demônios é como a areia do mar. Então, fi, é bastante. Os caras fizeram muito relação sexual com mulher, teve com animais também, por isso que tem essa conversa dos centauros, por isso que tem aquela conversa da mitologia grega do metade boi, metade ser humano. Vem disso daí. Quem é fascinado na mitologia grega vai entender. Inclusive tem um cara no canal no YouTube que é o Mitologia, canal maravilhoso. Explica muito Ele sobre. explica detalhadamente como surgiu a mitologia grega, como os gregos olhavam para os gigantes, né? E simplesmente ficavam fascinados, porque tipo, poxa, eles eram meros mortais, como eles dizem, nós meros mortais, né? E eles adoravam muito os néfilis, por isso que eles construíram o templo, estátuas. Então, tipo, aquelas estátuas que o pessoal via gigante, eles achavam que, poxa, tô endeusando, nada mais é do que pegou a imagem de um néfili, de armadura, né? E simplesmente botou lá, e eles começaram a endeusar, tanto que, tipo, a base grega, o deus deles são misturados na astrologia. Os planetas, tipo o Ares, o deus da guerra, né? Também tem a deusa da sabedoria, Cara, tem é só você Zeus pensar, cara. e dali vai, da linhagem Os deles. semideuses são os demônios, que são basicamente os Néfilis, que metade ser humano, metade anjo, só que eles tiveram tantos que Deus teve que devastar a terra e aí só ficaram eles como alma penada, a famosa alma penada. Sabe aqueles espíritos que você vê naqueles vídeos ridículos de terror, ou aqueles vídeos de câmera de segurança? É aquilo ali, aquilo dali são os demônios. E os anjos caídos nada mais é do que aqueles que continuam sendo anjos, mas se tornaram anjos das trevas porque se juntaram com Lúcifer para a rebelião do céu.